Olá, bem-vindos ao Sim, Não ou Talvez. Estamos de regresso depois das férias com a Patrícia Machado, o Francisco Brito e o Luís Pardal. O meu nome é Luís Matias e durante uma hora vamos falar sobre temas que marcam a atualidade local, do país e, claro, dar opiniões pessoais sobre o que está a correr bem, está a correr mal ou que levanta muitas dúvidas. Bem-vindos. Patrícia Machado, olá, bem-vinda, boa tarde. És a primeira. Depois das férias, espero que as férias tenham sido boas. Ahm, Olha, a ministra da Coesão Territorial disse aqui em declarações à DNFM que Évora 2027 tem de começar já. Estas declarações aconteceram em Estremoz durante um evento da Aresp. Ah, a Capital Europeia de Cultura 2027 não pode ser apenas um evento desse ano, mas sim algo que tem de começar a ser construído já. Fala do financiamento do governo e da necessidade dos agentes regionais começarem já, outra vez, a atuar. Este já foi usado pela ministra muitas vezes. Estamos atrasados. É Évora, são outros agentes da região. O que é que achas que a ministra Ana Abrunhosa quis dizer com estas declarações? Boa tarde a todos, aos meus colegas de painel, hoje aqui todos juntos, ao Luís Matias, aos nossos ouvintes, também reiterar essa esperança de boas férias de todos aqueles que as puderam ter e usufruir, e um bom regresso a todos também neste painel, é um gosto estar aqui de volta. Eu não deixo de estranhar, por um lado, essas declarações, ou melhor, dizendo, eu acho que se calhar ainda bem que o governo se junta a esta preocupação de não ser só no ano 2027. Aliás, a Capital Europeia da Cultura começou a ser construída há bastante tempo e continua em construção e tem vindo a ser colocada pela Comissão Executiva, pela Câmara Municipal, que de facto é um projeto e uma alavanca estruturante, não em todas as suas dimensões, mas naquelas que pode tocar, nomeadamente na área da cultura, mas não só, para o Conselho de Évora, mas muito além do Conselho de Évora, para a região como ela tem vindo a ser designada e a ser potenciada. E portanto, acho que é um passo importante do governo, se querer juntar a essa dinâmica que não seja só em 2027 e com esperança, né, e confiança de que daquilo que compete ao governo, de facto, não, contribua para nenhum atraso, que neste momento, do que sei, não há. Portanto, está dentro daquilo que são as perspectivas. Aliás, do que se conhece, foi entregue um documento já quer aos vereadores da Câmara, quer ao governo, quer à Comissão Executiva, que está à espera de contribuições. Penso que só houve na Comissão Executiva, ainda não chegaram contribuições nem do governo nem dos vereadores, do ponto de vista daquilo que é, digamos assim, a criação da associação, que, como bem sabemos, está em curso e que até ao final do ano será constituída. Esperemos que da parte do governo não se crie aqui mais nenhum atraso, porque é bom recordar que havia uma reunião pedida ao ministro para janeiro, que só por vontade do próprio foi realizado em maio. Portanto, houve aqui este interregno, digamos assim, de 4 meses, quase 5, para essa disponibilidade da parte do governo para reunir, hum, por causa da constituição da tal figura que era necessária para dar continuidade. De resto, o programa tudo indica daquilo que está no bid book e daquilo que foi aprovado para ter início em 2024 e prosseguir até 2027. Portanto, está na fase de constituição da associação. Esperemos que venham tão cedo quanto possível as contribuições das várias partes, nomeadamente do governo, e portanto que a ministra Ana Abrunhosa faça também pressão junto ao seu colega, eh, portanto, o ministro da Cultura, para poder não contribuir, portanto penso que também não está em atraso, mas contribuir para que não haja de facto atrasos e que permita que a associação esteja constituída este ano, que é aquilo que se espera e que está dentro dos prazos e da perspectiva pronto, que existe. Uh, Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo. Espero que as férias também tenham sido boas, naturalmente, o mesmo desejo que aqui manifestei para a Patrícia. Há aqui pressão da ministra Ana Abrunhosa sobre o Évora 2027. Estaria lá a contar que já estivesse algo feito que não está? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde Luís Matias, boa tarde aos meus colegas de painel e boa tarde aos nossos ouvintes. Acima de tudo, parece-me que as palavras da ministra Ana Abrunhosa são vagas.
e sinceramente parecem-me até politicamente vazias, porque fala numa candidatura todo o Alentejo, aliás é algo que nós temos vindo a ouvir, fala e marcou precisamente essas declarações com essa questão da candidatura tem que abranger o Alentejo e já abranger todo o Alentejo, e eu sinceramente até agora ainda não percebi muito bem, por exemplo, o que é que a população de Barrancos vai beber desta candidatura. Portanto, a começar por essa parte do todo o Alentejo, eu acho que há logo aqui uma falta de noção da realidade e do impacto que esta candidatura europeia terá e esta capital europeia da cultura terá, porque estamos a falar da Câmara de Évora a liderar, portanto está localmente bastante cingido ao nosso concelho, mesmo que tenha alguma influência de concelhos vizinhos, duvido que consiga abranger todo o Alentejo. Depois há aqui uma outra questão, e de facto parece haver alguma pressão nas palavras da ministra, e a verdade é que a coordenadora da equipa de missão já veio dizer durante o verão que neste mês de setembro teria que ser entregue um relatório ao júri de acompanhamento da candidatura. Não sabemos se esse relatório foi entregue ou não, ou se estará em execução e ainda será entregue até ao final deste mês, que enfim teremos ainda poucos dias, mas a verdade é que haveria pelo menos esse prazo a cumprir e dito pelas palavras da coordenadora da equipa de missão, a equipa teria até ao final de agosto para definir este modelo de funcionamento da entidade em si, ou seja, se era a associação, como a Patrícia aqui referiu há pouco, ou se seria, por exemplo, uma sociedade anónima. A verdade é que depois aqui também parece que falta um pouco de transparência, não é? Ou seja, cá para fora isto não está a sair, portanto nós não temos sequer acesso a esta informação, portanto neste momento nem sequer podemos afirmar que esse modelo está definido, ou seja, que de facto foi definido que é uma associação e que estão a ser cumpridos os trâmites legais para que ela seja criada. Aliás, já ouvimos isto há tantos meses que, enfim, não sei se há aqui algum problema de criação de associações e a coisa está mesmo muito demorada, percebam naturalmente a ironia nas minhas palavras, ou se realmente há aqui outras questões que estejam em cima da mesa. Portanto, parece-me que a ministra, e creio que terá mais informação do que nós, portanto, esta pressão pode de facto fazer algum sentido. Deixo no ar este meu pensamento sobre o relatório final e a criação do modelo de funcionamento, porque acho que falta transparência para que nós saibamos realmente o que é que está a acontecer. E a verdade é que se nós queremos uma capital europeia da cultura que seja abrangente, não falo de todo o Alentejo, porque sinceramente parece-me que isso não será uma realidade, mas pelo menos que seja muito forte no Concelho de Évora e muito forte nos concelhos vizinhos, a verdade é que ela tem que começar efetivamente já, e a começar por aquilo que até já falámos aqui, ao nível das infraestruturas. Portanto, há espaços que são necessários, há espaços que têm que ser construídos, e esses espaços para serem construídos precisam de tempo, portanto não se vão construir nem num ano nem dois. Nós sabemos bem como é que funcionam os procedimentos do Estado e os procedimentos legais, portanto sabemos que isso demora tempo e naturalmente que isso tem efetivamente que começar já e já começa tarde. E depois também olhamos para aquilo que já temos feito, não é? Olhamos para o nosso salão central que continua fechado, esperemos que não esteja a caminhar para uma pré-ruína, sem sequer ter sido utilizado, não é? Portanto, tantos anos em ruína, tantos anos à espera de reabilitação, finalmente é reabilitado e continua por utilizar com constantes adjudicações que aparecem à última da hora, porque afinal, pelos vistos, metade do projeto ficou esquecido e alguém não percebeu que tinha que haver mais investimentos. Portanto, de facto, olhando para este quadro todo, e a ministra até tem vindo a Évora várias vezes, nem que seja de passagem, como acredito que tenha sido agora desta última vez, a verdade é que ela também olha para a cidade e vê como é que as coisas estão, portanto percebe realmente a capacidade ou a falta dela que a Câmara tem de gerir o dia-a-dia, portanto tendo uma candidatura à Capital Europeia da Cultura, ou neste caso concreto, a concretização dessa Capital Europeia da Cultura, e sendo o peso que é, sendo bastante exigente, é normal que fique preocupada, portanto se uma Câmara não gera o dia-a-dia, como é que vai gerir uma Capital Europeia da Cultura? É normal que tudo isto pese. Luís Pardal, bem-vindo, boa tarde. As férias também espero que tenham sido, tenham sido boas. O que é que achas que a ministra quis dizer com isto? A ministra sabe algo mais, como o Francisco estava aqui a querer dizer, do que nós? Não? Acha que está algo em atraso para esta capital europeia da cultura? O que é que achas que a Ana Brunhosa quis dizer com este, ou deixar com este recado?
Olá, viva, muito boa tarde aos colegas de painel, ao Luís, aos nossos ouvintes. As férias foram boas, não tão grandes como este interregno que nós tivemos aqui na rádio, naturalmente. Nós Ah, somos uns e... generosos. No descanso. E é sempre um prazer, naturalmente, voltar e estar também com os nossos ouvintes. Portanto, o que a ministra quis dizer, foi precisamente aquilo que ela disse. Portanto, não, aqui é outro tipo de interpretações que estão a ser eventualmente levadas de uma forma errada. Quer dizer, ela naturalmente que está, para já, sabe com certeza mais do que nós. E aquilo que nós sabemos, o cidadão comum, alentejano, de Évora, sabe, é muito pouco. E, portanto, com certeza que a ministra sabe mais do que nós. É óbvio que a ministra deve, e é essa também, deve ser essa também a sua função, alertar, portanto, para a importância desta candidatura, quer para os agentes locais, quer para, enfim, em termos nacionais. Portanto, isto desde o princípio, quer das entidades que estão envolvidas na candidatura, quer para o governo, portanto, a partir do momento em que se soube que Évora era a capital europeia da cultura, há aqui um ponto bem assente, isto é, foi Évora que ganhou, mas é o Alentejo. É o Alentejo, sim, é Porto Alegre, sim, é Beja. Naturalmente que não podemos acreditar que Beja e Porto Alegre vão ter o impacto que Évora e os municípios do distrito de Évora vão ter. Mas sim, é no fundo, Évora, capital europeia da cultura, é no fundo uma identidade alentejana, uma forma de estar, uma forma de ser e uma forma de olhar para o mundo. E, portanto, isso sim são todos os alentejanos. Agora, o que é que sabemos? Sabemos muito pouco. Como eu estava a dizer há pouco, quer dizer, a colega estava a referir que foi enviado para os vereadores, quer dizer, foi enviado na sequência de uma questão que foi colocada na última reunião de Câmara, sobre o ponto de situação em que está estes desenvolvimentos para a criação da estrutura. Portanto, sim, é verdade que foi enviado, entretanto, na passada semana, àquilo que sei, um ponto de situação. Mas quer dizer, se os vereadores da oposição não estão por dentro do processo, é natural que eu, Luís Pardal, Éborense Comum, quer dizer, estou muito longe de saber aquilo que está a acontecer. Por outro lado, devemos reconhecer que isto é um processo complexo, que são muitas entidades que estão envolvidas, como sabemos. Ora, é preciso haver essa discussão. É certo que a Câmara Municipal é a entidade, digamos, cabeça que está a liderar essa discussão. Agora, também não acho que devemos abanar aqui uma bandeira de que está tudo mal, que está em causa a concretização, portanto, em 2027. Não, é preciso discussão. Eu recordo que em Guimarães, a cidade criou a Fundação Cidade de Guimarães, houve uma grande discussão também em torno daquilo que seria a estrutura que iria gerir aqueles milhões, enfim, em Évora são quase 50 milhões, portanto isto exige muita discussão entre as entidades. Eu acho que essa discussão está a haver, estão, digamos, a encontrar o melhor modelo, todos de boa fé, e portanto, enfim, estamos aqui em fase que é muito importante, não podemos começar coxos, não é? Portanto, é importante que a entidade que vai gerir estes 50 milhões, isto tem processos, não é? Isto tem que ir a Tribunal de Contas, tem de haver um estudo de viabilidade, portanto, esses processos têm todos de ser feitos. Agora, isto não invalida aqui outra circunstância, que é a sensação de que nada está a acontecer. Portanto, de facto, estão coisas a acontecer e está a haver essa negociação com o governo. Agora, na realidade, as pessoas olham para este ano 2023 e pensam assim: "Bem, é isto que nós vamos ter em 2027? É este Artes à Rua que nós vamos ter em 2027, que foi encurtadíssimo, quer dizer, parece que, enfim, descansámos um bocadinho. No ano passado recebemos a melhor notícia que podíamos ter recebido. E agora, 2023, vamos descansar aqui um bocadinho, portanto, vamos ter um ano mais ameno em termos culturais. E, portanto, acho que em 2023 foi um ano que nós estamos a passar em claro, digamos, nesta afirmação da Évora enquanto cidade e enquanto concelho. Ora, as pessoas estão preocupadas. Não nos podemos esquecer que estamos quase em 2024, não é? Com certeza que vamos ter este trabalho definido, esta estrutura definida em 2024. Agora, 2025, isto é a realidade. 2025 vamos estar em eleições. É verdade que 70% daquilo que acontecerá em 2027 está definido. Agora, há muita coisa por definir.
O que é que nós sabemos? Bem, sabemos que se vai criar um centro nacional para a dança contemporânea, um centro interpretativo da escola polifónica, quer dizer, temos aqui estes projetos, mas eu tenho muito receio que a Câmara de Évora não esteja, como acho que não está, com a capacidade, com uma visão, digamos, e com uma capacidade de execução já. Só uma curiosidade, nós vamos para a Espanha, temos uma placa, Évora, Capital Europeia da Cultura. Vimos de Espanha, vimos da Europa, para cá não temos nada, não sabemos nada. Isto é uma coisa muito básica, mas quer dizer, esta comunicação falta. Patrícia, falta transparência nestes procedimentos mais administrativos, de informação política necessária de prestar contas aos representantes eleitos? Achas que é isso que falta, como aqui o Francisco e o Luís acabaram por se queixar também, que necessitavam de mais alguma informação sobre o que está a acontecer? Sinceramente penso que não. Eu acho que é importante, nós temos vindo a debater isto cada vez que falamos da Capital Europeia da Cultura, também já aqui foi sublinhado, nós estamos a falar de um processo em construção e evolutivo, com um conceito e com uma identidade própria, que até como se tem vindo a identificar, um bocadinho diferente de outras capitais europeias da cultura, desde logo o seu conceito, o vagar, vagar que não quer dizer vagarinho, né? Vagar do ponto de vista dessa mesma forma de construir de forma evolutiva, de uma visão do mundo, naturalmente, de envolvimento, processo de envolvimento que não começa ao contrário, né? Com uma coisa completamente arrumada e, portanto, o que se pretendeu, pelo menos aquilo que foi anunciado, dito, construído, envolvendo a Comissão Executiva, as várias entidades, aquilo que foi o processo num quadro muito complexo, como sabemos, em plena Covid, de ouvir as entidades, as estruturas, os agentes, e estamos nessa fase também. Portanto, eu acho que falta transparência até a partir dos recursos que existem do site, daquilo que são os documentos ao dispor, daquilo que não por. Não estou a dizer que não é importante os vereadores naturalmente pedirem à Assembleia Municipal, todos os agentes, obviamente, não é? Mas o documento que foi entregue na Câmara, deve ser entregue na Câmara, foi entregue ao Governo, foi entregue na Comissão Executiva. Do que sei, já houve até contribuições por parte da Comissão Executiva e certamente propostas que são no sentido de melhorar, de reforçar, portanto, com esse trabalho coletivo e de envolvimento de todos aqueles que fazem parte. E, portanto, estão à espera do que sei, das contribuições do Governo, nomeadamente. E, portanto, acho que aquilo que é imperioso é que de nenhuma parte, seja ela qual for, mas de nenhuma parte, que haja aqui de facto elementos que neste momento não estão em atraso e que se possam constituir atraso, nomeadamente a constituição da tal entidade, da tal figura jurídica, né, que é necessário construir e que já na reunião em maio com o Ministro foi sublinhado que estava no plano que foi aprovado desta criação da associação. E já na altura o Ministro, tanto não disse nem sim nem não, pronto, e que acho que todos devem esperar da parte do Governo que não se crie aqui nenhum entrave, digamos assim, em termos de apreciação a partir dos elementos que vão sendo construídos até lá, para que a gente no início de 2024, que é aquilo que está previsto para, digamos assim, conseguir prosseguir e começar a ter expressão no tal processo construtivo, que depois de 2027 é um ponto fundamental, mas também não será o ponto de chegada, não é? Portanto, a Capital Europeia da Cultura vai alavancar e é um projeto absolutamente estruturante, que acho que é consensual, daquilo que vai ser construído até lá, do que permitirá nesse ano e do que permite ficar e continuar. Eu acho que não é despeciente aquilo que foi também a análise de uma reunião que houve de um painel multidisciplinar de especialistas em que a valorização que fazem do processo e de como ele está a decorrer e daquilo que se pretende, que foi agora uma primeira reunião. Por fim, queria aqui sobre estes apontamentos relativamente ao ano 2023 ser um vazio ou ser muito pouco do ponto de vista cultural. Pronto, há aqui ou há uma, uma falta de acompanhamento daquilo que é produzido culturalmente no Conselho de Évora, pronto, ou são apreciações e opiniões relativamente àquilo que podem até ser muito subjetivas na minha análise, porque nós tivemos a Bienal com toda a importância que tem
e com aquilo que é um marco também, a questão da Maionete, daquilo que pode representar Évora até para o mundo, e já representa, das cidades mais, portanto, reconhecidas do ponto de vista, mas muitos ainda ontem estamos sim, hoje é quarta-feira, começou o Contanário, não é? Portanto, de múltiplas, que vão desde as questões das bandas filarmónicas até, naturalmente, ao Artes à Rua, mas que vão muito além do Artes à Rua, como é óbvio, portanto, e no verão também houve expressões, até com envolvimento de associações locais e de estruturas locais. É preciso fazer mais, integrar a estratégia cultural e a visão cultural naquilo que é a própria Capital Europeia da Cultura, indiscutivelmente, Eh, isso é sem dúvida, mas dizer que não é feito nada, que não há uma visão, se há questão que foi altamente diferenciadora daquilo que foi a gestão do PS durante 12 anos e a recuperação da gestão da CDU, é de facto uma vivência cultural na cidade que infelizmente se perdeu e que se foi recuperando. Francisco, a Casa da Música, no Porto, foi inaugurada em 2005, que era o Ex Libris do Porto 2001. A meio das contas de Guimarães, faltou dinheiro para pagar aos músicos e houve um financiamento extraordinário urgente em 2012. Será que a ministra está aqui a chamar a atenção de que, para estes pormenores, para estes problemas que surgiram noutras capitais europeias da cultura, para que não se repitam os mesmos problemas, especialmente porque isto está relacionado com o cumprimento de prazos, reclamações, etc., para que em 2027 realmente esteja tudo operacional e o problema que possa existir seja diferente de qualquer um destes? Bem, estamos a falar de muito dinheiro e estamos a falar naturalmente de uma gestão que tem que ser profissional e profissionalizada, portanto não podemos estar a gerir 50 milhões com boa vontade, simplesmente tem que haver rigor, tem que haver pessoas que percebam efetivamente o assunto, e aí também não sabemos se neste momento a estrutura está a ficar capacitada para esse fim ou não. Até ao momento tenho ouvido falar de pessoas da área cultural, nunca ouvi falar de ninguém da área de gestão nem da área de economia. Portanto, isso é de facto uma grande questão a fazer, e eu acho que é de facto algo que tem que ser bastante pensado, porque esse rigor tem que ser garantido por quem efetivamente tem capacidade para tal, não é? Portanto, não podemos exigir a agentes culturais ou pessoas que trabalhem em fins culturais que saibam gerir dinheiro nesses valores, porque não têm que sequer que o fazer. Agora, é preciso terem atenção também aqui uma questão, e eu, nas palavras dos meus colegas agora, sobre esta questão toda da diversidade cultural ou da existência cultural na cidade de Évora em 2023, e principalmente nas palavras do Luís Pardal, que falou aqui em descanso, eu gostaria de dizer que a cultura, ou pelo menos a oferta cultural, pode ter descansado um pouco, mas os milhares de euros gastos pela Câmara não descansaram nada, portanto continuam a ser gastos, continua a haver muito dinheiro gasto em cultura, e a verdade é que o balanço entre a qualidade da cultura oferecida e o dinheiro gasto, se calhar, tem também que ser repensado, e se calhar a Ministra também pode estar a olhar um pouco para isso, porque efetivamente a cultura precisa de investimento, mas também precisa de boa gestão. Portanto, se nós formos ver o dinheiro que é gasto por evento, e eventos que às vezes passam completamente ao lado da população éborense, e formos ver realmente aquilo que se podia fazer com o dinheiro investido, percebemos que há de facto um longo trabalho a fazer. Portanto, é preciso haver cultura, é preciso haver oferta cultural, é preciso haver oferta cultural diversificada. Parece que Évora caiu só num tema, não é? Portanto, Évora trabalha a multiculturalidade, não conhece outros temas dentro daquilo que é a cultura em si e a oferta cultural. Portanto, o imaterial é sobre multiculturalidade, sobre a paz nos povos, o Artes à Rua é sobre a paz nos povos, o Verão em Évora é sobre a multiculturalidade também. Enfim, parece que só há um tema a ser trabalhado, isto também por uma capital europeia da cultura parece-me pouco, e acho que isso é um motivo que deve fazer refletir todos os agentes culturais em Évora. E de facto também perceber o que é que a população é e o que é que a população quer, porque esta capital europeia da cultura, em termos culturais, apesar de já estar o programa já estar bastante definido, é muito importante que chegue às pessoas. Portanto, ter uma oferta cultural super erudita, espetacular do ponto de vista técnico, por assim dizer, se podemos assumir este como um perfil técnico, mas depois isto não chegar às pessoas também não serve. Portanto, não é só preciso depois apostar em comunicação, e essa comunicação naturalmente tem que começar já, até pela falta
falta de transparência que estava a apontar há pouco, mas a verdade é que as pessoas têm que sentir esta cultura e têm que sentir esta mudança. E para concluir, há pouco, não sei se o Luís Pardal me percebeu, mas a ministra falou em mudar todo o Alentejo, e é aí é isso que eu me estava a referir. Eu ia precisamente perguntar ao Luís, passando-lhe a palavra, tendo em conta isto, se existe, se outros agentes à volta de Évora, e outros municípios, mas outros agentes culturais que existam sediados à volta de Évora e no Alentejo, devem ter essa responsabilidade também de erguer Évora 2027, ou não? É que esta questão do Alentejo todo, mas uma associação de Beja tem essa responsabilidade também ou não? Ou tem a oportunidade de participar? É o quê? Porque entre dizer que somos todos, isso também reparte responsabilidades por todos. Ou não? Não é? Sim. Sim, Em quem é que ficam essas responsabilidades? Estou a perceber. Não, a grande questão é esta. Existe uma comissão, portanto, nós conhecemos perfeitamente todas as entidades que estão diretamente envolvidas. Ora, não podemos pensar que as outras associações, instituições culturais do Alentejo venham cá bater à porta do distrito de Évora ou à porta de Évora e dizer, olha, veja lá que eu estou aqui. Não, é precisamente o contrário. E temos de ter a consciência de que o nosso presidente de Câmara de Évora, por acaso, atualmente até acumula funções como presidente da CIMAC e, portanto, até está numa posição privilegiada para poder e dever aglutinar todos os agentes do Alentejo. Ora, naturalmente que isto é um enorme desafio. Ora, quando a ministra diz que é uma responsabilidade de todo o Alentejo, quer dizer, obviamente que o peso desta responsabilidade não deve estar sobre outros agentes, mas sim sobre a Câmara, a Universidade de Évora, a Fundação, a Entidade Regional de Turismo, enfim, as entidades, estas sim são as entidades líder e são as entidades que têm de procurar ao máximo, sabendo da dificuldade que é, de envolver todo o Alentejo. Agora, nós devemos é separar aqui, porque procura-se aqui confundir um bocadinho as coisas. Nós estamos numa fase de discussão ainda interna, portanto, de encontrar um modelo. Portanto, é uma associação, mas essa associação, como é que é a sua gestão, como é que é... Portanto, estamos aí. Portanto, nós estamos à espera que o governo nos diga, bem, façam assim, façam assado, desculpem lá esta expressão, mas não, temos que nos organizar primeiro aqui e apresentar ao governo. Portanto, estamos nesta fase. Não estamos na fase que estamos à espera que o governo dê feedback. Não, portanto, isto é importante esclarecer. Como também a carga sobre os vereadores, neste caso da oposição, não se está à espera da opinião dos vereadores. Não, as entidades estão a discutir. Agora, sobre o ano 2023, porque eu acho que é mesmo importante. Não nos podemos esquecer de que a Câmara de Évora, e portanto com a opção política que teve, que é a bandeira do Artes à Rua. Ora, eu posso aceitar que não se queira reconhecer que o ano 2023 não foi aquilo que se imaginou. Quer dizer, nós vamos comparar o Artes à Rua com o ano 2022 ou 2021, quer dizer, não tem nada a ver. Naturalmente que a Bienal e outro tipo de iniciativas continuam a acontecer, portanto, mal seria da cidade se não acontecesse. Agora, associada a toda esta programação da Câmara Municipal, está implícita uma falta de transparência muito grande, quer dizer, temos que reconhecer isto. Quantas vezes é que já foi pedido quantas vezes é que já foi levantada esta questão da transparência, de quanto é que este evento custou, quer dizer, é um embrenhado que não se consegue perceber. Ora, isto não pode acontecer numa capital europeia da cultura, tem que ser totalmente transparente e, portanto, há um longo caminho a fazer, sobretudo interno na Câmara Municipal. Portanto, enfim, isto é com vagar, mas não é andar, digamos, a girar ou a deambular, portanto, e não podemos cair nesta realidade que aquilo que podemos ver é que muito pouco nós temos da líder da candidatura, que é a Câmara Municipal. Deste primeiro tema partimos para o segundo, que nos traz a Patrícia Machado. O regresso às aulas, o início do ano letivo, ano novo,
Velhos problemas. Faltam professores e outros trabalhadores da educação. Continuam a não existir respostas necessárias e estruturais, diz a Patrícia. Vamos lá, qual é a tua avaliação e qual é a tua crítica? Acima de tudo, é uma preocupação a partir daquilo que é a constatação da realidade. Nós começamos mais um ano letivo em que aquilo que se tem vindo a falar e a constatar no plano nacional tem tradução também concreta aqui no distrito. Começámos o ano letivo com os dados da semana passada, com 1955 alunos, sem todos os professores atribuídos, num distrito em que sabemos a densidade populacional e o que isto representa de elevado número de crianças e jovens sem pelo menos um professor. Sabemos também que tudo indica que até ao final do ano, não é do ano letivo, é deste ano civil, pelo menos 40 professores vão entrar na reforma. Sabemos também situações que já começam a ser identificadas de que professores, por não resposta daquilo que era o seu pedido, por razões de mobilidade ou doença ou de outras razões que sabemos que está ao dispor dos professores, negado, que já estão a pôr baixa ou a ter, portanto, a não assumir de facto o lugar que lhe foi atribuído. E, portanto, tudo isto a somar àqueles que não foram colocados, portanto, as faltas já identificadas, vamos ter este problema mais à frente. E são problemas que não são novos, são problemas que estão a ser alertados pelos diversos sindicatos, o PCP também tem vindo a fazer um conjunto de propostas, mas que são preocupações da comunidade educativa, dos pais aos professores, e não estamos a falar só de professores, nós estamos a falar de falta de outros técnicos especializados e de outros trabalhadores da educação que estão mais que referenciados. Nós sabemos que muitos dos rácios não estão adequados à realidade concreta das escolas ou dos territórios. Sabemos que há falta de psicólogos, de terapeutas, portanto, tudo isto são questões que põem em causa a escola pública e o direito à educação destas crianças e destes jovens. Portanto, o governo continua a não querer responder e a atrasar a solução, apesar de ter os meios para dar resposta, nomeadamente às questões quer do problema dos rácios e da falta de auxiliares, destes técnicos especializados e do problema que os professores têm vindo a colocar. A valorização das carreiras, a questão dos salários, a contagem do tempo de serviço, os problemas das escolas, porque naturalmente agora foi mais fácil, sacudiram a responsabilidade para as autarquias e agora digam, resolvam lá os problemas estruturais das escolas e as obras das escolas que a gente durante décadas não resolveu. Pronto, com todos os encargos que isso implica e as dificuldades que isso pressupõe, mas há também problemas reais de condições em que as crianças, os jovens, os professores e outros trabalhadores, portanto, estão a desenvolver aquilo que é o direito à educação. E, portanto, é com grande preocupação, mas tem esta convicta noção, que é só não se resolve porque é daquelas coisas que não se resolve porque não se quer. Porque há dinheiro para tanta coisa, facilmente se entra numa justificação de que se tem que tirar milhões para determinado tipo de situações, facilmente se diz que não se vai buscar os lucros das bancas, que as famílias continuam a suportar os aumentos das taxas de juros, por exemplo, da habitação, e ao mesmo tempo continua-se a perpetuar um conjunto de respostas que são necessárias e que não são dadas e que põem em causa naturalmente, estamos a falar daqueles que hoje andam na escola, mas também o futuro, porque a gente tem vindo a ser alertada, a gente qualquer dia não tem mesmo de facto professores. Aliás, o governo já foi buscar para dar aulas pessoas que não são formadas portanto, não têm a formação para ser professores. Isto não pode continuar, estamos a comprometer gerações, estamos a comprometer o futuro de Portugal, mas a gente tem que dar resposta hoje, àqueles que andam lá hoje e, portanto, também aquilo que são respostas imediatas não estão a ser dadas e aquilo que são medidas estruturais que urgem ser tomadas. Francisco Brito, são novos problemas ou velhos problemas na educação? Como é que avalias este início de ano letivo? Infelizmente são velhos problemas, aliás até já tínhamos debatido esta questão aqui no programa e de facto não há praticamente nenhuma alteração em relação àquilo, ao momento em que debatemos isto, na primeira temporada deste programa, o que nos preocupa naturalmente, o que é para além de lamentar, até porque quando nós estamos perto das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, e vemos nas ruas professores a combaterem um governo cego de ignorância e que não quer negociar, isto deve nos fazer pensar. Porque, de facto, temos pessoas
que trabalham há mais de 20 anos a dar aulas, a transmitir conhecimentos e, naturalmente, a fazer com que os valores da democracia pelo qual lutamos, pelos quais muitos lutaram, eu naturalmente não era nascido, mas felizmente que muitos lutaram há 50 anos atrás por esses valores, e um deles, sem dúvida, que é a educação, e a educação foi uma das mais-valias que trouxe o regime democrático. Nós hoje vemos que esse valor, essa educação está completamente desprezado por quem governa. E a verdade é que tem que haver responsabilização destes problemas, até porque nós temos visto que os sucessivos governos socialistas têm mexido bastante na educação, infelizmente para piorar cada vez mais a vida dos professores, para trazer mais burocracia. É caso da questão das avaliações e da metodologia de avaliações. Agora não querem fazer valer as progressões dos professores. Aliás, o ministro veio prometer 65.000 progressões, ou seja, a progressão a 65.000 professores, mas depois os professores esperam praticamente um ano para ver essas progressões efetivadas. Portanto, nós vemos que há aqui muita propaganda e pouca execução. E isso é de facto preocupante, porque nós temos que perceber que a educação está na base de tudo. E por isso, se nós não investimos na educação, nós estamos a perder como povo e naturalmente estamos a perder culturalmente até. Portanto, é de facto algo que merece a atenção do governo e que devia merecer também uma maior abertura. Mas, infelizmente, não falamos só do problema na educação. Aliás, nós temos visto nos últimos dias uma série de greves no setor da saúde, e temos visto, aliás, as notícias chegam-nos diariamente a casa, ou de encerramento de serviços, ou de pessoas que esperam mais de 12 horas para ser atendidas nos serviços de urgência, como é caso aqui o Hospital de Évora. Tem havido várias queixas nos últimos tempos, também assunto que já debatemos aqui, e a verdade é que isto parece continuar tudo igual. Portanto, chega a um ponto, parece que estamos sempre a falar do mesmo, porque a verdade é que temos um governo que não sai disto. Portanto, não tem capacidade de mudança, quando a mudança é identificada por todos os setores. Ou seja, toda a gente percebe que a mudança tem que acontecer. E o que me leva a questionar é, então, o que é que este governo ainda continua a fazer, ou porque é que ainda continua em funções, se não tem essa capacidade, e se efetivamente não tem soluções para os problemas estruturais do país, se não é capaz de colocar em prática as reformas necessárias, então, efetivamente, não sabemos o que é que o governo está a fazer. Até porque uma das notícias que nos entrou, e sem querer particularizar, mas uma das notícias que nos entrou em casa há poucos dias, foi precisamente de um docente que teve que foi deslocado cerca de 400 km de casa, foi colocado a 400 km, e teve que trazer uma carrinha para poder pernoitar, porque não consegue habitação a custos acessíveis com que possa naturalmente pagar. Portanto, a minha questão é se agora as pessoas que pensam entrar na carreira do ensino e pensam tirar um curso, também precisam de comprar uma Ford Transit para conseguirem naturalmente cumprir a sua função e estar deslocadas, porque no fundo será esse o seu futuro. Luís Pardal, já aqui foram identificados vários problemas, junta-se este da habitação. Como é que tu analisas este início de ano letivo? Eu acho que todos reconhecemos que há dificuldades na educação, todos reconhecemos que os professores merecem, portanto, esse devido reconhecimento. Agora, acho que há o outro lado que é importante também passar esta informação, precisamente para não ficarmos coxos com tudo aquilo que devemos saber. Em dezembro de 2017, sabem quantos professores é que estavam no 10º escalão? Zero. Em 2022, quantas pessoas é que estão no 10º escalão? 17.000. Em dezembro de 2017, quantas pessoas é que estavam no 4º escalão? 14.000. Em dezembro de 2022, 26.000. Em dezembro de 2017, quantas pessoas é que estavam no 6º escalão? 8.500. Quantos é que estavam em 2022? 17.000. Portanto, isto são alguns dados que é importante nós termos presentes. Vinculação de professores. 8.000 professores entraram para os quadros este ano. É a maior vinculação de sempre, aliás, de sempre não, dos últimos 20 anos.
Portanto, só para ficarmos com este dado presente, é mais do que os que se vincularam entre 2011 e 2015, que foram 4.200. Quer dizer, tivemos este ano pela primeira vez, a meio de agosto, que saíram os horários. Portanto, foi a vez que saíram os horários com maior antecipação, precisamente para que os professores se possam organizar o melhor possível e o mais atempadamente possível. Entre 2015 e 2022 fomos o país da União Europeia em que a taxa de abandono escolar desceu mais. Portanto, passámos de 13,7% para 6% em 2022. E o Governo estabeleceu um protocolo com a Associação Nacional de Municípios em que há financiamento para 450 escolas no valor de 1,7 mil milhões de euros. Portanto, para reabilitar escolas. Agora, se me dizem assim, bem, os problemas dos professores não estão todos resolvidos. Se há um professor, infelizmente, a viver numa carrinha. Se há 1000 alunos que não têm professores. Quer dizer, não vivemos num país perfeito. Devemos implementar medidas políticas e públicas que melhorem as condições dos professores e dos nossos alunos. Temos um problema demográfico que é bem conhecido. Aliás, até 2030 precisamos de contratar 35.000 professores. Agora, esta é uma realidade com que nos deparemos. É uma realidade o problema da habitação. É óbvio que o problema da habitação em Elvas não é o mesmo que em Évora e o mesmo que em Lisboa e o mesmo que em Porto Alegre. Portanto, há estas diferenças em termos demográficas que temos e devemos também ter isso presente e reconhecer. Agora, também não é verdade que nada esteja a acontecer. É verdade que os problemas são velhos, mas, entretanto, aconteceu e fez-se alguma coisa. Patrícia Machado, algo que foi feito, houve algumas evoluções, por exemplo, na carreira dos professores relativamente à integração de professores que tinham contratos precários com o Estado e que passaram a estar incluídos nos quadros da função pública. Essa estabilidade e essa relação não deveria ter trazido mais alguma estabilidade também ao corpo docente e este também colaborar em encontrar outras respostas necessárias para a escola? Ou há aqui uma luta, por exemplo, falo no caso dos professores, mais relacionada com a própria carreira dos professores do que propriamente com o desenvolvimento da escola? Eu acho que a luta dos professores e de outros trabalhadores da educação está intimamente ligada com a luta pela defesa da escola pública. Sobre isso não tenho qualquer dúvida, porque nós termos professores e outros trabalhadores reconhecidos, valorizados, motivados, portanto, entregues à casa pública, é obviamente uma contribuição para aquilo que é a salvaguarda e a garantia de um direito constitucional e de um dos pilares da nossa democracia, que é o direito à educação, como o direito à saúde, como o direito à habitação. Eu não deixo de. Eu percebo esta intervenção do Luís Pardal, mas ela é, em tudo, eco daquilo que é a forma, de facto, como o governo tem tratado isto. Obviamente que há coisas que têm sido feitas também. Era melhor que não se respondesse àquilo que é uma agitação permanente, não é? E que se ficasse, é como a história do aumento dos salários da administração pública em abril. Era impossível o governo não dar um sinal, não é? A pressão é muita. Agora, é isso que responde. Estamos a falar também de uma fase da vida política nacional em que houve propostas concretas que foram acompanhadas, outras não. Eu até acho curioso o Francisco Brito vir aqui colocar esta grande preocupação relativamente à questão da valorização dos professores e das suas carreiras, porque quando houve uma proposta do PCP na Assembleia da República para a questão, mas é que esta, podes ir ver. Não, foi não foi nesta, foi na anterior, em que havia a tal correlação de forças, quem é que se juntava a quem, para reconhecer o tempo de serviço dos professores. Hoje podia estar resolvido o problema se o PSD não tivesse chumbado, não tivesse votado contra. Votou contra, juntou-se ao PS e não ficou resolvido. Portanto, não deixa de ser, eu diria, é preciso ter lata, né? O PSD vir colocar agora a grande preocupação com os professores e o tempo de serviço e a valorização, quando teve na mão essa possibilidade, votou contra.
E, portanto, não é o mesmo que votar contra hoje, que o PS tem maioria absoluta. Naquele momento podia ter resolvido e hoje isto podia estar resolvido. Pronto, mas fecha parênteses. Mas eu acho que esta questão do não estamos num país perfeito, temos que entender que há 2.000 alunos no distrito, pronto, faz parte. Ah, eu acho isto, de facto, quando a ministra veio cá a Évora, na altura, falar com investigadores do ensino superior e falar sobre a investigação e dizer é melhor os investigadores estarem numa situação de precariedade do que haver contrato e haver, portanto, efetivação dos investigadores. Portanto, esta lógica que é para tentar convencer alguém de que é normal, por exemplo, no ano letivo anterior, haver alunos neste país que até abril não tiveram disciplinas, praticamente passaram o ano sem disciplinas, achar isto, que não estamos num país... Isto não, nenhum governo devia permitir que isto acontecesse. E não é ir buscar pessoas que não têm nada a ver com estas carreiras e com funções pedagógicas para ir dar aulas. Tem que se valorizar, de facto, os professores, tem que se garantir que há psicólogos, que há terapeutas, que há pessoas de apoio. É obviamente que se há menos professores, mais facilmente se os integram nos quadros. A gente precisa de estimular a carreira docente ser uma carreira atrativa, porque infelizmente não é só um a viver na carrinha. Portanto, nós temos gente a viver em parques de campismo. Nós temos professores que, pelo preço à habitação e a não haver nenhumas medidas concretas de apoio àqueles que, por questões da carreira e da profissão, se têm que deslocar, que abandonam as suas famílias para poder ter tempo de serviço, estão a quilómetros de distância e que muitas das vezes recusam, mudam de profissão, porque não é valorizada essa carreira. E, portanto, eu acho que esta forma do governo, e acho que o Luís Pardal deixou aqui bem claro, a forma como o governo do Partido Socialista encara isto. Isto não é perfeito, isto a seu tempo se resolverá, quando temos hoje milhares e milhares de estudantes que não têm, e não estamos a falar do ensino superior, se fôssemos então para o ensino superior, desde situações de olhos de entrada no Conselho de Évora, que são, se põe um colchão e que pedem 350 euros por aquilo, portanto, e em que o governo continua a recusar, por exemplo, a questão da resposta ao complemento. E, portanto, há um conjunto de questões que não é para amanhã, portanto, precisam de ser resolvidas A hoje. Patrícia falou nesta questão da recuperação do tempo de serviço dos professores. Há exemplos como isso foi feito, por exemplo, na região autónoma da Madeira, com o governo do PSD. Não seria uma oportunidade para o PSD, por exemplo, como líder da oposição, fazer uma proposta dessas na Assembleia da República ao governo, Francisco? O PST tem trabalhado várias propostas, Agora mas não há aqui estamos uma juntos. questão, há aqui uma questão muito interessante nas palavras da Patrícia, até porque a Patrícia muitas vezes traz para este programa os exemplos das propostas da CDU e as votações das propostas, e naturalmente eu sei que a maior parte dos nossos ouvintes não vai pesquisar as propostas e não vai ler, eu não conheço essa proposta em específico, Mas é mas eu agradeço que mandes, as outras todas que tenho lido mais ou menos até ao segundo parágrafo percebemos porque é que elas não são aprovadas, porque no fundo são poços de disseminação ideológica, não são propostas concretas para o país. Portanto, o título pode ser melhorar a vida dos trabalhadores, garantir a progressão nas carreiras, mas depois aquilo que lá está dentro é tudo menos isso. E, aliás, falámos até há uns programas atrás, precisamente sobre uma dessas propostas em que podemos ver Desculpa, para caso a isto caso é a aquilo que proposta acontecia. resolutiva. E é Claro, sobre essa que se vota, não é claro, sobre o Pois, enquadramento. se vocês quisessem realmente propor soluções para o país, reformulavam os textos. Se calhar deviam investir um bocadinho mais nessa É como questão. a IVA da eletricidade, quando chegou à altura Claro. também votaram contra. Claro. Mas é ler a proposta. Aliás, essa foi a proposta que discutimos. Basta ler. Mas isso, Falar mas de isso- mas isso é se nós fizermos uma discussão sobre a proposta, sobre as propostas, sobre os textos das propostas, não é propriamente. Eu estou a compreender, mas não vamos aí. Não, mas é sobre Sim, isso que são sim. documentos de trabalho, não é? Portanto, Claro, isto aqui não é um exatamente. preciosismo. Sim. A verdade é que Sim, mas não vamos temos que ser discutir outra. rigorosos. Não vamos Temos que ser discutir outra. rigorosos, não é? Espera lá. Vamos lá falar de educação. Mas, por exemplo, também há outra questão, e concretamente sobre a efetividade destas propostas ou a efetivação destas propostas. Por exemplo, a Patrícia falou aqui dos investigadores. E nós podemos ver o que é que aconteceu há uns tempos atrás, quando a CDU estava no bolso do Partido Socialista, para o Partido Socialista conseguir governar, o que é que aconteceu às BGCTs, às Bolsas de Gestão de Ciência e Tecnologia. Portanto, os centros de investigação em Portugal funcionavam, tinham as suas equipas, ou grande parte das suas equipas, assentes em BGCTs. Portanto, eram bolsas precárias, ou seja, as pessoas recebiam um valor mensal definido por uma tabela aprovada anualmente e esse valor não contava em sede de IRS. Portanto, as pessoas daquele valor não faziam descontos, não tinham direito à DSE, não tinham nem 13º nem 14º mês. Pronto, é precário. Solução do Partido Comunista, essas pessoas têm que ter contratos.
Portanto, essas pessoas não podem ser precárias. O que é que aconteceu? As pessoas passaram a ter contratos a termo, portanto, entre o fim das bolsas, que poderiam durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e os contratos que têm exatamente a mesma duração, as pessoas continuam exatamente com a mesma precariedade, porque têm certeza, efetivamente, a duração dessa ligação, desse vínculo, ah, recebem em bruto o dinheiro que receberiam antes limpo, e sobre esse bruto têm descontos e têm que pagar IRS, ou seja, no final das contas, Recebe as o pessoas, 13º, o 14º as pessoas continuam e a com proposta menos final dinheiro. foi do PS, não As foi pessoas, do no foi do final do Partido ano, Comunista. fazendo as contas, o dinheiro que recebem que levam para casa é menos do que aquilo que recebiam antes. A incerteza em relação ao tempo de vínculo é exatamente a mesma. Portanto, isto é a efetivação das políticas da CDU. É muito trabalho, muita burocracia, muito Essa investimento. proposta foi do PS. O que Mas, nós Então, propusemos foi mas vocês é que foi a foram agitar as reeducação, bandeiras, então apropriaram-se de uma proposta do não, Partido não, nós Socialista. Então, propusemos outra coisa. vamos ouvir o Luís Propusemos outra Pardal coisa. sobre O a resultado escola. final foi Luís do PS, Pardal, com estas que é melhor críticas do que que o já aqui PSD. existiram ao início do ano letivo, estes Então, problemas, foi às questões que tu próprio identificaste, problemas para a contratação de professores, os problemas demográficos, entre outros, com os problemas existentes, que parecem não estar a ter resposta já. Uh, Corremos o risco de, ou poderemos vir a ter um novo crescimento, por exemplo, da procura do ensino privado em detrimento do ensino público, por causa destas dificuldades na prestação do serviço e da educação pública? Não, não acredito, até porque os custos do ensino privado não se compadecem com a maioria daquilo que, infelizmente, aquilo que os portugueses podem pagar, e Mas acho que aí o caminho, então, no sentido de e também não favorecer apenas as haveria. elites, portanto, as elites têm acesso a uma educação mais regular, de melhor qualidade, com maior atenção e maior sucesso, e quem não está na elite, ou seja, sem essa capacidade, fica para trás. Eu não partilho dessa visão, até porque, enfim, não sei, a elite com melhor acesso à educação, eu desconheço isso, porque a realidade é que nós Não, temos estou-te a escolas perguntar é públicas se corre com esse muito risco boa com estes qualidade. problemas. Não Sim, claro creio. que sim, mas Sim, até mesmo sim, da escola pública, sim, sim, porque sim, a elite pode pagar, por exemplo, explicadores melhores, pode naturalmente, ter melhores transportes para chegar à escola, etc. E face aos problemas existentes, quem melhores naturalmente. condições de partida tem, melhor chega ao fim, não é? Do que Naturalmente, quem tem menores todos quantidades. sabemos que as É condições esse risco que estou a financeiras perguntar, se corremos colocam. esse risco de agravar essa diferenciação também. Nós corremos o risco, portanto, eu não partilho da visão da competição entre o ensino privado e o ensino público, portanto, ou aliás, quer dizer, se nós partíssemos aqui para a realidade, por exemplo, do Alentejo, há cerca de 2.000 crianças que têm falta de professores, quer dizer, não é o ensino privado que nós temos que irá dar essa resposta. Portanto, o foco não deve ser esse, o foco deve ser do governo em procurar implementar as medidas todas necessárias para poder dar essa resposta. Agora, não é novidade, infelizmente, não é novidade que inícios de ano letivos têm vibrações, têm entropia, portanto, isto não é novo. Eh, podemos naturalmente particularizar. Agora, a realidade é que melhoramos substancialmente esse aspecto, sobretudo. Sim, já lá vai o tempo em que as aulas começavam em outubro, não é? Pronto, lá Isso é está, verdade. lá está. Quer dizer, ainda Calhar hoje, esse é o ainda problema. hoje O saiu governo uma. precisa de Não, mais mas, tempo. não, mas precisamos de reconhecer que há melhorias. Naturalmente que isso não invalida, também ao mesmo tempo reconhecermos que há problemas. Quer dizer, ainda hoje, de manhã, li na Diagonal uma notícia que havia uma escola que a maioria das turmas, de 9 professores, só tinham 4, não é, de disciplinas, 4 disciplinas com professores atribuídos. Quer dizer, mas depois vamos a fundo na questão. E porquê é que isso aconteceu? Porque a direção do agrupamento se demitiu em bloco. Ora, portanto, não podemos particularizar. De facto, cabe também aqui às direções, neste caso em sede de agrupamento, aliás, essa foi uma das medidas, é que têm autonomia agora também para poder repescar, digamos, e encaixar professores em determinadas disciplinas. Ora, isto vai permitir, ao nível local e regional, mas sobretudo ao nível local, mais autonomia e que mais rapidamente se possam sanar determinados vazios, naturalmente. E, portanto,
é verdade, e temos que ter consciência disto, é verdade que os próximos anos, ao nível da educação, vão ser duros, na perspectiva em que não há professores, não há alunos a saírem das universidades, os números não se compadecem com as necessidades. E, portanto, Não é atraso. quer dizer, e todas as notícias, em 2011, 2012, em plena crise, quando sabíamos que, quer dizer, se eu for para um curso de ensino, eu não vou ter trabalho, eu não vou ter nenhuma escola onde me encaixar. Portanto, nós tivemos vários anos assim, agora estamos perante esta realidade. Mas, naturalmente, que todo o eco, mais ou menos legítimo, não é isso que está em causa, mas isto é um repelente para a entrada nos cursos de ensino e, portanto, vamos ter que nos reorganizar, como, enfim, não temos muito tempo, não queria, há pouco falou-se no modelo da escola, mas de facto Uhum. devemos ter, e o PS, ainda há relativamente pouco tempo, suscitou essa importância de discutir que modelo de escola é que nós temos, sobretudo ao nível da digitalização, que é também outro É um dos tema muito desafios também importante. e pertinente. Estamos na reta final deste sim, não ou talvez. Patrícia Machado, uma certeza, uma dúvida, algo que estás contra, um sim, não ou talvez, o que é que trazes? Não é para começar com espírito negativo, mas é um não, obviamente sempre com a confiança associada de que é possível outro caminho. Não, é um não, de facto, é esta perpetuação da ideia de que tem que ser assim e, portanto, de uma subjugação do país a partir de não usar a sua soberania e os seus instrumentos que estão a seu dispor, o 10º aumento das taxas de juro à habitação, promovido pelo BCE, com tudo isto que isto implica para as famílias, o aumento do custo de vida, ainda a semana passada, ou há uma semana e meia, esta questão do azeite, né, uma coisa completamente incalculável, numa região que está a proliferar de olivais superintensivos, que condeno, né, mas a forma como está a ser feito, em que somos exportadores, e que bastavam medidas de determinada forma para que isso não acontecesse, portanto é um não a esta ideia do aumento do custo de vida, das taxas de juros, e já agora um apelo que no sábado se juntem à ação do porta a porta na Praça do Geral, também para defender o direito à habitação. Francisco, e tu que trazes algo perfeitamente convicto que é aceitável, que defendes, estás contra, alguma dúvida? Um sim, Olha, não ou talvez, o que é que trazes? infelizmente trago algo que é bastante triste para todos nós. Aliás, nesta ação que a Patrícia falou, podiam fazer um desvio e passar na Rua Nova e ver os depósitos de lixo que existem no centro histórico e, de facto, o meu não é para a incapacidade que a Câmara Municipal de Évora e, consequentemente, o Executivo da CDU tem para arranjar soluções para resolver o problema do lixo no centro histórico. Portanto, cada vez mais nós vemos aumentar, seja principalmente ao fim do dia, porque a recolha é feita ao fim da tarde ou início da noite, e ao fim do dia nós vemos a quantidade de lixo que se acumula junto dos contentores, e se por vezes estamos a falar da falta de sensibilidade das pessoas para colocar o lixo dentro dos contentores, muitas vezes estamos a falar dos contentores completamente cheios e é aquilo que temos visto nos últimos tempos. Portanto, não é algo pontual, é algo que está a acontecer diariamente no centro histórico classificado como património da humanidade e isso deve merecer a atenção de quem de direito, neste caso da Câmara Municipal de Évora. Ou seja, 2 nãos, Luís Pardal, e tu? É um trio de ataque. Outro não. Também Então, diz trago, lá o também. que é que te apoquenta? Estás contra o quê? Não, de facto, apoquentou-me ontem o não e, portanto, este não não refletem a maioria dos jovens. Portanto, sobre o incidente de ontem que aconteceu ao Ministro da Ação Climática, Duarte Cordeiro, que foi agredido, digamos, com ovos, com tinta por parte de 3 jovens ativistas. Portanto, naturalmente que aqui não está em causa a importância do tema e o dever que os governos, os diferentes governos mundiais e as empresas têm a obrigação de dar passos. É importante também referir que Portugal é o país da União Europeia que melhor posicionado está para atingir a neutralidade carbónica em 2050, que foi antecipado para 2040. Portanto, não é verdade que o governo português não esteja a fazer
nada, mas de facto o meu não é para estes jovens que, portanto, não representam claramente a maioria dos jovens. Eu posso discordar e ser crítico também como sou e assumo perante a Galp e a EDP como não são os melhores exemplos do mundo em termos de sustentabilidade, mas de facto nada justifica a agressão. Se não, talvez. Obrigado, Patrícia Machado, Francisco Brito e Luís Pardal. Voltamos de hoje 8 dias, sempre disponíveis também na página de nfm.com. Boa tarde.